A gente precisa ir lá ver. A gente precisa olhar isso. A minha grande dúvida é para curtir. O problema tá criado, tá. Não tem um monte de dificuldade, tem. A carreira do Soares pode estar acabando, pode. Mas ele vai jogar domingo. Se ele vai jogar domingo, vamos lá ver. A minha dúvida é para quarta. Porque me parece que é o tempo de recuperação entre um jogo e o outro que traz a dificuldade. Já pensei nisso, Calvin. Eu vou te dizer, cara, eu não consegui nem decifrar isso ainda. Porque se a gente pensar o histórico dele até agora, não teve esse problema de recuperar, né? Porque ele fez 29 jogos, cara. E quantas vezes nós vimos ele bater quarta e domingo? Talvez tenha estourado por causa disso, né? Não, ele não sabe. No meu raciocínio raso, é só por isso que ele estourou. Não, mas aí o meu raciocínio raso, porque eu não sou da área, então o meu raciocínio raso é esse. Só que quantas vezes a gente viu, e tu sabe que eu tenho dificuldade de pensar nisso, porque, quantas vezes ele jogou, teve jogo, ele jogou contra o Ferroviário em Porto Alegre, cara. Então tem uns negócios assim, não sei. O YouTube não tá no vídeo, né? Hã? O YouTube? Esse é eu não sei, Ribeiro, eu acho que não, né? Não deu tempo. Como assim, YouTube, cara? Ele tá fazendo uma debochadinha. Nosso jogador. Quando ele fechar pra dentro, fechar pra dentro, soltar. Tu achava bom quando eu quero saber a tua opinião, cara? Não achei. Então é pra ti também que eu vou dizer pro Ribeiro. Quando ele entrar com o pé esquerdo pra dentro e der aquela pancada e furar alguém, eu vou me lembrar, vou ligar pra ti e vou dizer. Eu sei que tu vai me dizer que, mas ele faz tempo que não faz isso. Que eu não vi muito essa característica dele, inclusive. Esse jogador é um negócio, sabe que eu vi esses dias. Eu sei que ele tem muita velocidade. É o principal. Eu vi esses Agora, dias, passe, finalização. Sabe o que mais me chocou no YouTube? O quê? Eu contei a história pra vocês, né? Que eu fui ver esse jogador, né? Sem querer, eu fui ver esse jogador no Campeonato Mundial, Campeonato Sul-Americano Sub-20, uma coisa assim, em 2011. Sim. E eu fui ver, na verdade, outros jogadores, porque eu era diretor do Grêmio e nós tínhamos interesse em 2 jogadores que estavam jogando essa competição. E aí a gente foi analisar a competição, né? E aí e a gente queria um jogador, era um uruguaio chamado Adrian Luna, que acabou não estourando, foi vendido pro Porto, depois não estourou. Acho que foi o Porto que comprou ele, tem que ver aí. Era bom jogador, um baixinho, jogava pelo lado direito. Bom jogador, mas não estourou. E o outro jogador que a gente foi ver, que já tinha estourado a idade, não jogou essa competição, foi o Coates, uruguaio, canhoto. O zagueiro Sebastião Coates. E aí a gente viu sem querer, porque a gente viu esse jogador. E aí quando eu olhei, eu disse, meu Deus, o jogador é um fenômeno. E aí ele não vingou. Sim. Ele não vira o jogador que se imaginou. Na época... Aquele Mundial teve grandes nomes. Não, e na época, aquilo ali, só pra ter uma ideia, Calvin, na época, quando a gente falou nele, ele girava em torno de 15 milhões de euros ali. Entendeu? Era um negócio completamente fora da nossa realidade. Imagina que quase 15 anos atrás. Aquele Mundial teve Isco na Espanha, teve Griezmann na França e o melhor jogador foi Henrique Almeida. Imagina, é verdade. O artilheiro, o Brasil foi campeão e o Henrique Almeida o artilheiro. O futebol na base é perigoso. Só que olha só, Meneghetti, ele não é o meu jogador. Inclusive fisicamente. O pessoal lá está perguntando se o Soteldo no Inter, não ouvi nada, não sei de nada e acho que não tem nem perfil. E nem um jogador de 20 milhões e uma necessidade de contratar um homem de lado, assim, um reserva, um jogador para completar grupo, mas não o Soteldo. Ele jogou 7 jogos? Mas ele já jogou. E outra pergunta é sobre o Diego Costa no Grêmio. Alguém ouviu isso? Centroavante? Centroavante. Mas o cara joga pra Atlético Mineiro sem vontade de jogar. Não, mas isso é 2 anos atrás. E assim, ó. E aí, ele agora tá... Eu não lembro, ele tava jogando. Ele tava no Wolverhampton nessa última temporada. Mas não jogou, né? Não jogou até, mas nada demais. Até teve expulsão na Premier League. Foi o Inter ou se foi o Grêmio, que um dos clubes fez uma consulta pro Atlético Mineiro, acho que é o Rodrigo Caetano, eu acho. Quando ele ainda estava lá, o Diego Costa, ele estava de sair do Atlético e as informações não foram boas. É isso aí. Eu ouvi essa história. O Inter ou o Grêmio, posso confundir. Tá? Então não vou dizer, mas foi um dos dois que fez uma consulta e a informação que veio do Atlético é que o jogador não está focado. Eu acho que, claro que seria um impacto o Grêmio contratar o Diego Costa, daria impacto, daria uma mídia e tal, mas... Sabe o que o Grêmio tem que fazer? Porque tu contrata o Diego Costa se tu não tem o Soares, né? Tu não vai contratar o Diego Costa para ser banco do Soares. Então, não faz isso. O Grêmio não pode contratar ele. Eu também acho que não. Tá? Por um motivo muito simples. Não tenta comparar, sabe? Deu o Soares, deu... Vamos para outra. Não deixa comparar. Tira a camisa 9 por um ano dali, não deixa comparar. Faz um falso 9, um atacante diferente, mas não tenta comparar. Luan, né?
Já jogou ali como falso 9. Mas não dá pra vir com essa expectativa. O Luan vem pra... O Luan nem é aposta. O Luan é um pensamento mágico que pode dar certo. Ribeiro, sabe que hoje eu pensei, hoje eu vou confessar pra você, tá certo, hoje foi um dia muito introspectivo pra mim, mas hoje, de tarde, eu comecei a pensar um pouco na vida, e aí eu vi aquela história do Lula. Chegasse a conclusões importantes? Não, eu sempre que eu penso, eu pioro. Eu tenho um problema sério. Quando eu penso, principalmente nesse estágio, eu pioro. Mas será que... sabe que olha a loucura do raciocínio, Ribeiro Neto. Tu que gosta desses devaneios filosóficos. Não é só futebol, cara. Não é só futebol. Tudo bem, não é só futebol. Eu não posso mecanizar. Não é só futebol. É exatamente isso. Eu não posso mecanizar a relação do Luan com o Grêmio. Eu não posso transformar ela num ato... Vamos pegar o Iturbe, pega o Iturbe. O Grêmio tá tentando fazer uma aposta com o Iturbe, aí tu olha os números, tu olha a característica. O Luan não é isso que tá em jogo. A relação do Luan com o Grêmio, o Luan não é um jogador comum pro Grêmio. E para mim, hoje, ficou a necessidade de trazer o Luan, ou de abrir as portas pro Luan, ela sai do campo do esporte. Mas eu concordo ela entra contigo. no campo humano. Aqui custou. Não, eu sei que tem uma série de discussões, problemas e dificuldades. Eu não tô discutindo isso, mas é humano, cara. Aquilo ali, a relação é humana. Eu vou dar um exemplo, tá? Vocês podem, talvez por isso eu tenha sido um péssimo dirigente, mas pensa o seguinte, se eu vejo o que aconteceu com o Luan e faço uma retrospectiva rápida do que representou o Luan na vida do Grêmio. Tava pensando hoje nesse negócio. Esse é o grande perigo. Eu sei que é um perigo. Eu tô confessando pra ti, eu não tenho... Não pode, se o Luan vir e ficar ele eu quero dizer para o seguinte, 2017. Não, mas eu não tô falando... Tu tem que cobrar a performance dele hoje, tá? O que eu tô querendo... Eu tô dizendo abrir a porta. Tudo déjà vu. O Luan, eu vi as pessoas dizendo, o Renato já disse que ia recuperar o Thiago Neves, já disse que ia recuperar não sei quem, o Tardelli. Mas o Luan não é nenhum desses. Pro torcedor do Grêmio, o Luan não é nenhum desses. O Luan é o cara que muda o Grêmio em 2014, quando ele surge para o futebol, ele vem um pouquinho antes, quando nasce a figura do Luan no Grêmio, o Grêmio era um clube perdedor, que estava 15 anos sem ganhar nada, 14 anos sem ganhar nada, e que não tinha nem ídolo. Criava os ídolos, é a brincadeira lá do Tcheco e do Herrera. Aí surge aquele cara, a primeira grande... demonstração do Luan de tamanho foi naquele Grenal 5-0, que ele é o melhor em campo, que o time tá ajustado e ele faz um jogo, faz 2 gols e tal. O Luan é o primeiro cara que começa a tirar a hegemonia do Inter. Ele derruba a hegemonia do Inter. Ele é o cara que provoca o Sacha. Eu tô falando animicamente. Aí depois o Luan ganha a Copa do Brasil como protagonista e a Libertadores não vamos discutir, né? O Calvin, eu queria te ouvir sobre o Luan. Eu vejo que é um caminho por produtividade. Eu só não acho que tem que fazer valer metade do que ele ganha no Corinthians ou algo do tipo. Eu acho que a questão é muito mais o jogador, do que ele tem, o que ele está disposto a ceder. Porque ele vai ter que ceder alguma coisa lá no Corinthians para poder se livrar do contrato lá, e ele vai ter que ceder algo no Grêmio de começar por baixo, digamos assim. É um recomeço, não é o atual Rei da América. É o cara que foi Rei da América lá em 2017. Primeiro. Eu vou na linha do CCD. Tá bom. O Renato quer abraçar o Luan e a torcida, ao que parece, grande parte dela também. Acho demais, apoio intensamente. Agora, o Luan quer ser abraçado pelo Grêmio? Porque isso é tão importante quanto. E aí eu vou linkar com o que tu disseste. Porque para o Grêmio trazer o Luan, ele primeiro tem que se acertar com o Corinthians. Ele tem que fazer uma rescisão de contrato, bem, entendeu? E aí ele vem, assim, ó, é um novo horizonte. Não, mas eu quero saber se tu ia falar. Tá, mas aí isso é um passo que vai ter que acontecer. Eu quero saber da tua opinião. Isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. Não é difícil, aí não é difícil. Eu quero saber se tu é a favor ou contra. Eu falei, é um pensamento mágico que pode dar certo. Então, eu estou só a favor. O que eu acho é o seguinte, eu não concordo com a tese do César, respeito, mas não concordo. Acho que o César faz uma tese com base na emoção. Custa caro. Talvez pelo gremismo dele. Então, é uma tese mais lúdica, mas eu acho que o Grêmio tem que tentar o Luan. Eu acho que tem que tentar, e eu não acho que
tenha que tentar pelo lado humano, como coloca o César. Se é pelo lado humano, então o Grêmio que dê um cargo pro Luan e pronto, a cuidar da base, você vai recomeçar a vida dele. Eu acho que não é o caso. O Luan ainda é um atleta, tem dificuldades, e acho que o melhor lugar para ele retomar a carreira é o Grêmio, especialmente, e talvez só nesta condição, com o Renato técnico. Eu acho que o Renato é o único gestor que tem capacidade para fazer o Luan voltar a jogar. O Luan não vai ser mais o Luan de 2017, o Luan não vai ter, na minha opinião, uma performance durante tantos jogos, durante 2 anos em alta, mas o Luan poderá ter momentos bons no Grêmio que agreguem ao time. Eu acho que o Luan não conseguiria nem ser titular do Grêmio, mas eu acho que ele poderia ser uma alternativa muito interessante. E o Renato tem capacidade de remotivar esse jogador. Eu não vejo como o César. O César vê pelo lado humano, pelo lado lúdico e o lado da emoção de resgatar um ídolo. E não é um ídolo de um passado tão distante, né? Não é 15 anos atrás, né? Acho até que o repatriar, a gente fala muito nisso. Se eu for ser aqui, se eu tirar o lado... E eu vou te dizer, talvez eu falasse... Eu estou falando do Luan na relação com o Grêmio, mas eu não acho que o meu componente, Meneghetti, seja baseado no meu gremismo. Não é isso. Na minha opinião, eu acho que pegar um ídolo do Inter aí, mais recente, eu acho que eu teria a mesma leitura se nós tivéssemos os mesmos episódios da vida do Luan, tá? Eu não acho que o Grêmio, a minha torcida... eu tenho uma memória afetiva com o Luan muito forte. É natural que eu tenho. Eu acho que não é esse o julgamento. Eu acho que pode ser mais forte. Não, acho que o Luan merece, pelo que ele joga de futebol, ele merece uma oportunidade. Não, tá bem, mas... No contrato de modelo do que o Calvin falou. O que eu quero colocar, e para mim esse é o principal ponto, é que eu acho que os clubes, Grêmio, Internacional, eles têm valores muito importantes na sociedade, e o que a gente está vendo no Luan, e eu vejo por esse lado, entendeu? O que a gente está vendo no Luan, quem é o Luan, né? O Luan é um menino talentoso, um jogador de futebol talentoso, ou que foi talentoso, porque perdeu o trilho, né? E depois ele virou um dependente, um menino que tem dificuldade com droga, com outras coisas que saem da linha do esporte. E o que eu tô defendendo é que neste momento, teve um momento que o Grêmio precisou muito do Luan. Em 2015, em 2016, 2017, quem precisou do Luan foi o Grêmio. E ele deu pro Grêmio. Não, mas ele também recebeu, né? Recebeu o salário dele. Tá, mas por isso é que eu quero tirar da linha. Ele enriqueceu, né? Por isso é que eu quero tirar da linha do profissional e quero entrar na linha um pouco mais lúdica. Quando tu fala que ele deu muito pro Grêmio, parece que o Grêmio não lhe deu nada, parece que ele fez um favor. Teve um monte que veio aqui. Mas aí tu tá enchendo de vírgulas pra sublinhar. Eu acho que não precisa. E tá esquecendo uma coisa chamada profissionalismo. Mas eu acho que tu falou num ponto importante. Eu acho que o César, eu acho que pra trazer o Luan, não precisa nem dessa justificativa do César. É isso aí. Não precisa. Eu tô entendendo o que tu tá falando. Até que tu dizia, traz o Luan antes dessa discussão. Não, eu cheguei a falar no Inter, né? Não, cheguei a falar um dia, se eu fosse nacional, eu tentaria o Luan. Tu tá falando do Luan jogador. O que eu tô querendo colocar é que é além do jogador. Sim, eu entendi. É além do jogador. Então tu pega, por exemplo, hoje, quem precisa quem tá precisando é o Luan. Tá, mas assim, ó, gente, vocês não consideram de que o querer é de duas partes? A pergunta que eu te faço, CCD, o Luan quer o Grêmio? Eu não sei. Então, se tu não claro sabe... Que é, Ribeiro. Não. Claro que é, Aí o que é querer? Uma das coisas tá. O que é querer? O que é querer, Roberto? Vai lá e olha. Não, eu vou dizer. Tá, eu vou te dar uma informação, então. Não sabe. Eu vou te dar uma informação. Então me dá uma informação. Antes da minha tese, eu prefiro a informação. O caso Luan foi discutido 3 vezes no Grêmio. Descobri essa informação hoje, também nos meus momentos de introspecção. 3 vezes ele foi discutido no Grêmio. E a partir da entrevista do Luan, tu vê o que é. E é verdade. A partir da entrevista do Luan com o Chico e com o Denilson, esse assunto ganhou muito mais corpo. Aí eu vou te dizer, pô, é mais empírico ainda. Pois é, mais empírico. Tá, eu vou te fazer uma pergunta. Eu acho que o Ribeiro tá entrando na questão do querer como abrir mão de dinheiro para jogar. Isso aí. A gente não sabe, Ribeiro. Essa informação a gente não tem. Posso fazer uma pergunta? Tá bem. É por isso que eu estou fazendo uma leitura especulativa. Eu te pergunto, ô Meneghetti, tu acha que o Luan abre mão de algum centavo pra vir pra jogar no Grêmio? Mas o que eu acho não interessa, Ribeiro. Não, isso aí é fundamental. Não, é fundamental. Mas é que isso aí só vale a informação. Isso não vem. Mas isso que... Ô, Ribeiro, o futebol do Luan vale o acho.
Eu acho que ele é bom, tu acha que ele é mais ou menos, o outro acha que ele é extraordinário, o outro acha que ele é ruim, o outro acha que ele é extra classe. Isso aí é o que a gente acha. Agora, nesse seu caso, o que vale é a informação. Porque eu dizer, o Lua abre mão, o Calvo dizer, não, ele não abre mão, o Cedra dizer, não sei. A gente não tem a informação. Mas nós temos um conceito. Não, mas eu não sei se ele vai abrir mão ou não, eu acho que ele vai. Eu te digo mais. Mas eu só acho. Te digo mais. E não é... Por mês hoje. 100 pila. 100 pila. Quanto é que ele valia há 6 anos atrás? 800. 800, tá? Não interessa quanto. O que a gente vai discutir hoje? A gente vai discutir o negócio Mas é que ele hoje. ganha 800 até o final do ano. Tudo bem, mas o Corinthians pagou para ele jogar no Santos. Isso aí é negócio já, Ribeiro. Isso aí é negócio já. Aí tu pode me dizer o seguinte, o Grêmio não pode pagar 800 mil. É óbvio que o Grêmio não pode pagar 800 mil para um jogador que a gente não sabe se vai jogar. É óbvio isso, Ribeiro. O Bruno Vini veio para se recuperar em Porto Alegre. 50 mil. 50 mil. É isso aí. E o Grêmio, se ele pedisse 800 mil... Só que o Bruno não tinha contrato nenhum. É que o Bruno... Não, mas só aqui, ó. Se tu tem 0 ou 50, tu pega 50. O Lua tem 800. Até o final do ano. É que tu tá considerando que ele vai largar... Eu não acredito que ele vá simplesmente largar o Corinthians. E eu não acredito Ele não que vai largar o contrato. Ele não vai largar o contrato. Isso aí tu tá falando de outra coisa. sei, mas é que aí... Como não sabe, já teve o... Tudo bem. O Corinthians, o dirigente do Corinthians disse que já tentou várias vezes uma rescisão com o Luan e ele se manteve no contrato. Então ele abrir mão de alguma coisa. No Grêmio não é abrir mão. Ele não vai abrir mão e deixar de receber. Ele vai receber menos e vai ter a chance de jogar. Talvez ele tope. E tu tô dizendo, isso a gente não sabe. Esta informação a gente não tem. O que eu tô falando, que eu acho que o Grêmio tem que repatriar o Luan, é em cima do que eu já vi ele jogar, que eu ainda acredito que ele possa render um percentual daquilo. Como o Luan é um jogador muito bom, se ele render um percentual, ele será um bom jogador. Na minha opinião, serve. Joga em duas funções, o meio e uma no meio, uma no ataque. Eu acho que é interessantíssimo. Tem um resgate emocional com o Grêmio, tem vínculo afetivo com o clube e tem o Renato para gerir ele. É o único treinador que eu acho que tem essa capacidade. O único lugar que ele pode... O único lugar que tu pode sugerir que ele dê a volta é aqui. Mas eu tenho uma outra coisa que eu queria sublinhar para vocês, tá? 6 anos é muito tempo, tá? Muito tempo. Em 6 anos o futebol ficou muito mais competitivo. Não, e em 6 anos muito mais físico. Em 6 anos tu termina com a tua vida, se tu quiser. Não, tu não precisa tanto. Tá? Não, é que... Mas eu tô dizendo assim, no futebol. Eu tenho certeza que aquele jogador... Aquele jogador do jeito que jogava não joga mais. Quando é que foi a futebol Copa? Ficou muito mais competitivo. Copa é 18. E ele é campeão da Olimpíada em 16, né? Isso. O jogador de 16, 17, esqueçam. Não, mas, Até porque o jogador de 16, quando ele bate na seleção... Vou te dar uma imagem, tá? Uma seleção que tinha, entre outros, Neymar... Ele é o protagonista. O time tava se arrastando. Mas tu tá preso ao passado, esquece o passado. Mas, Ribeiro, tu me desculpe, Ribeiro. Tu ouviu o que eu disse? O jogador de 16 esquece. Eu ouvi. Eu acabei de dizer que ele não vai ser aquele jogador. A minha grande dúvida é qual seria a expectativa para 2023, por exemplo. Eu vou te dizer qual é. O Luan que saiu do Grêmio. O Luan de 2019, que eu até estava vendo os números no Brasileirão, é 4 gols e 6 assistências em 20 Aquele Luan não consegue jogar hoje. Mas isso não consegue jogar. Basta, isso serve, que já eram números bem abaixo daquilo que ele estava acostumado a produzir. Mas vocês acompanharam o Luan no Santos? Qual foi o último 10 do Grêmio que teve os números que ele teve? Esses números. Gols, assistências? Esses números aí, qual foi o ano horroroso dele? Sabe qual foi o grande problema do Luan em Porto Alegre? Qual? Foi ele. O problema da comparação com ele. Com ele antes. Porque o Luan passou a jogar menos, e aí os caras acharam que o Jean-Pierre era melhor que ele. Inclusive, quem vos fala, e todos ele foi, os dias e eu o Jean-Pierre foi. E o Jean-Pierre foi. Foi 2 jogos. Não foi. Não faça injustiça com o Jean-Pierre. Tá? O que eu quero falar quando o Jean-Pierre assume a vaga do Luan, o Jean-Pierre jogava mais que o Luan. Durante 20 minutos. Vou dizer mais. Não vou fazer isso, cara. O Jean-Pierre, antes da lesão que ele teve, antes da lesão que o Jean-Pierre teve, antes do jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, o Jean-Pierre estava jogando mais e foi por isso que assumiu o time. E eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Tem um lance no jogo, no Luan no Santos, que para mim representa o Luan hoje do futebol atual. E não sei se vocês... eu acho que foi referência porque isso foi talvez o que liquidou definitivamente com o Luan Santos. O jogo na Vila Belmiro,
E aí, eu não sei se o Luan começou, acho que o Luan entrou no jogo, tá? E aí tem o lance que o volante do time adversário, eu nem me lembro, eu só me lembro da imagem. Ele simplesmente vai para uma dividida com o Luan e ele vai no corpo, claro, na bola, no corpo, e ele simplesmente coloca o Luan longe. Tá aí, mas... É que o que eu quero dizer é que o Luan Maltratou o corpo. não é mais competitivo. Tá bem, é isso que a gente tá falando. E isso aí, por isso que eu digo... Ele não é agora. Exatamente, mas é que nós estamos falando de agora. Então, pro o Luan, para jogar por produtividade, ele tem que recuperar a competitividade dele, inclusive fisicamente. Sabe, claro, concordo. E o único lugar que eu acho que ele pode recuperar é no Grêmio com o Renato. Eu não sei se tem tempo para isso. Não, eu também não sei. Ó, por isso que eu tô dizendo, uma aposta, tô no modelo do Calvin, um contrato de risco de produtividade pro Luan e para o Grêmio. A discussão É uma contratação, se a gente analisar teoricamente, é uma contratação que tem tudo para dar errada. Em tese, tem tudo para dar errada, mas eu acho que vale. Não, eu acho que vale. Eu disse que vale. O Grêmio De risco. tentou o Douglas Costa, que não jogava na Alemanha também há um ano, não deu certo. A tendência é não dar certo. Só que o problema, mas pode dar. O problema é que o Douglas Costa daí foi com um custo gigantesco. E essa foi a bagagem. Digamos que, não comparando a grandeza, só como um modelo mais financeiro. O Gustavinho, que veio de fora agora nesse ano. Não deu certo. Não deu certo. Mas não custou muita coisa. Mas também tem uma diferença, né? O Douglas Costa estava no departamento médico e tal, estava jogando pouco lá na Europa. Nos últimos 2 anos jogou muito pouco, mas estava jogando, pelo menos. O Luan tá encostado no estaleiro, né? Então tem essa diferença também, né? E o Douglas Costa estava num futebol competitivo, né? Na Europa, né? Só que o Luan, o Douglas, a memória afetiva com o Douglas Costa era de ilusão em outro lugar, né? Porque o Douglas Costa no Grêmio não foi nada. O Luan foi. Não, mas é que o Douglas Costa jogou uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Jogava bem, né? Não, e jogava demais. Só que O Douglas Costa jogou em times top. Não. A visão em relação ao Douglas, eu tô dizendo por que ele custa muito. É sobre isso que eu tô dizendo. Se tudo que tivesse acontecido com o Luan nos últimos tempos fosse no Real Madrid, o Luan não viria por 100 mil. Mesmo com a mesma figura. Ele não viria por 100 mil. Ele viria por 1 milhão